com alegria que assumo, então, a função de coordenar o 4º encontro do curso de extensão Leitura sobre a Pesquisa em Política Educacional e a Teoria da Atuação. Então, desde já gostaria de agradecer, né, o convite do professor Altair Fávero, para fazer parte desse importante curso de extensão, por meio do qual estão sendo apresentadas as pesquisas realizadas, né, de modo especial, no ano de 2021, ano passado, no grupo de estudos e pesquisas em educação, né, o nosso GEPES-UPF, e que deram, então, origem à obra que está sendo estudada. E hoje nós teremos o prazer, então, de dialogar, né, com 2 importantes pesquisadores que participam ativamente, né, do GEPES. Professor doutor Márcio, né, Trevisol, grande parceiro de pesquisa já em algumas produções, né, e a colega, a mestre Simone Guerra Zanata. Com o tema, então, da palestra Epistemologia da Racionalidade Neoliberal e as Políticas Educacionais por Decreto. Então, passo, então, a apresentar os palestrantes de hoje. Simone Zanata Guerra é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo, na linha de pesquisa de políticas educacionais. É especialista em Ciências Sociais pela UPF e graduado em Serviço Social também pela UPF. Foi bolsista CAPES. Participa do grupo de estudos interinstitucional em educação inclusiva, superando pro custo do grupo de estudos e pesquisas em educação superior, né, GEPES-UPF, e do grupo de pesquisa A Efetividade dos Direitos Humanos no Plano Internacional. Trabalha como assistente social no município de Tapejara. E, em relação ao Márcio, então, né, é doutor em Educação pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Metodologia do Ensino de Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, Unifai, e atualmente é professor da Universidade Oeste de Santa Catarina, UNESC, atuando no Programa de Pós-Graduação em Educação, PPG, na linha de pesquisa Educação, Cidadania e Políticas Públicas, com enfoque em políticas educacionais para educação superior e básica, relação entre Estado, sociedade e educação, trabalho e formação docente, internacionalização, globalização e neoliberalismo, escola e democracia. Então, convidamos, então, né, a nossa colega, né, mestre Simone Zanata Guerra, para proferir a primeira palestra, e, na sequência, o professor Márcio. De acordo com a organização, né, do evento, cada palestrante, então, tem 30 minutos, né, para apresentar a sua pesquisa. Após as 2 apresentações, passando, então, para iniciar o trabalho, então, com a Simone Zanata Guerra. Então, passando a palavra para vocês, Simone. Boa noite. Obrigada, Diego. Inicialmente, eu queria agradecer, então, o convite, né, do professor Altair e também dos colegas que compartilharam comigo essa escrita, né, pela possibilidade de estar aqui, então, socializando um trabalho que foi conjunto. Então, hoje trago para discussão o capítulo 12, né, do livro do GEPES, que está em estudo nesse curso e na disciplina, né? Então, Políticas Educacionais por Decreto. Entraves à participação dos sujeitos na definição das políticas de educação básica no Brasil. Nesse artigo, a gente faz um estudo, né, partindo de algumas legislações na área das políticas educacionais no período de 2016 a 2020. Inicialmente, eu gostaria de falar, então, que foi uma construção coletiva, né, escrita a 8 mãos, né, pela Ana Carolina Leite da Silva e o Júnior Buffon Centenário, que são doutorandos no PPG-Du, a Caroline Simon Belenzier,
que defendeu, né, então, a sua dissertação ontem, e por mim, que concluí, então, o mestrado no ano passado. Cada um também com uma área de formação, né, o que também torna interdisciplinar e diverso o nosso olhar para a temática. E, além disso, todo o processo de partilha que é realizado dentro, né, do GEPS, do grupo de estudos, e do quanto isso é importante também para qualificar o texto, né, e para uma análise crítica. Então, agradecer especialmente nessas pessoas. Para iniciar, eu acho importante trazer a diferença de decreto na forma da lei e o decreto que a gente utiliza no artigo. O decreto, então, é um instrumento, né, que ele é previsto na Constituição Federal e que determina a alteração imediata de questões consideradas urgentes. Então, são atos unilaterais com efeitos imediatos quando se tem uma demanda urgente que não é possível aguardar todo o processo de constituição, de estabelecimento de uma lei, né? Mas para casos, então, específicos, né, excepcionais e urgentes. O decreto, que a gente utiliza entre aspas, né, vai dizer também dessas medidas que elas são unilaterais, onde há uma falta, uma carência de dialogicidade, de participação social, né, nesse processo de definição das políticas educacionais, sejam elas, de fato, instituídas por um decreto, né, na forma da lei, ou também por medida provisória ou processos abreviados de discussão, ou que haja uma discussão, uma participação social, mas de modo muito superficial, né, sem que, de fato, seja considerado já no amparo legal o que foi discutido pela sociedade, né, ou seja, o que de fato, o que não dá de fato voz à participação social. Então, para entrar na discussão, a gente traz um pouquinho sobre os decretos e as políticas educacionais, a partir da nossa discussão, né, e de discussões teóricas, um questionamento quanto à utilização dessa medida, né, da instituição de decretos para efetivação de mudanças que elas são estruturais dentro das políticas educacionais, porque são alterações que vão ser substanciais na educação, na base da educação, né? E para que isso aconteça, se entende ser muito importante as estratégias que dialoguem com os sujeitos, que dialoguem com a comunidade escolar, com sujeitos escolares, né? Para que eles não sejam só destinatários das políticas educacionais, mas sim que eles possam fazer parte da construção dessas políticas, né? Isso que a gente entende ser importante, aí a gente traz também todo um arcabouço teórico, né, que nos embasa da importância de que essa construção das políticas educacionais seja coletiva, o que não acontece, né, por meio de um decreto, por meio de uma medida provisória, ou ainda desses processos abreviados de discussão das políticas educacionais em construção com a sociedade. Então, é nesse sentido que o Maynardes, o Boll, Maguire e Brown vão defender, né, a participação dos sujeitos da prática na construção e na definição das políticas educacionais. Isso para que seja possível que haja políticas educacionais coesas com a realidade social, com os problemas da educação, com a diversidade que a gente tem no nosso país, né? Então, tanto o ciclo de políticas quanto a teoria de atuação, que são abordagens desenvolvidas por esses autores, vão demonstrar a importância dessa participação, o potencial de contestação dos sujeitos da prática educacional, né? Então, dos professores, dos estudantes, de toda a comunidade envolvida, né, nesse contexto educacional e escolar. Então, partindo dessa questão, né, da importância da participação social para o desenvolvimento de políticas educacionais que, de fato, dialoguem com os sujeitos e que sejam coesas com as suas realidades, com as realidades em que vão ser realizadas, né, em que vão ser efetivadas na prática, a gente tentou dar mais concretude a essa discussão,
partindo da análise do modo como 3 políticas educacionais foram efetivadas, estabelecidas, né? E aí pensar quais foram os entraves, os desafios, os obstáculos para que, de fato, houvesse uma real participação social de forma dialógica, de forma horizontal, com os sujeitos dessas políticas. Então, as políticas que a gente escolheu, elas são do período de 2016 a 2020, e foram a reforma do ensino médio, o processo de construção também da Base Nacional Comum Curricular, e também a nova Política Nacional de Educação Especial de 2020. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esses processos de estabelecimento dessas políticas, é importante a gente pensar um pouquinho no contexto também que a gente vivencia no Brasil, né, do quanto são questões que refletem no desenvolvimento das políticas públicas, entre elas das políticas educacionais, né? Então, a gente vive no Brasil uma conjuntura sociopolítica de valorização do capitalismo, do neoliberalismo, do neoconservadorismo, e que isso vai influenciar a relação social, vai influenciar o desenvolvimento dessas políticas, né, educacionais. Então, Brown, ela nos afirma que o neoliberalismo molda a história mundial recente e que se opõe radicalmente às políticas sociais públicas e à perspectiva de justiça social. E aí, segundo Brown, é nesse contexto em que há essa valorização do neoliberalismo, do neoconservadorismo, que há uma oposição às políticas públicas, também há um processo de despolitização das práticas sociais. Se não se fortalece, né, essas práticas sociais, não se fortalece a dimensão política também por trás de todas as políticas sociais, né, nos colocada muitas vezes de uma forma não dialógica. Então, nas palavras de Carvalho, se voltarmos à história da educação e das políticas públicas, veremos que quase sempre as mudanças educacionais são movidas por forças e interesses alheios aos que serão atingidos por elas. Esse trecho, né, de Carvalho vai nos mostrar o quanto é um processo que é histórico, né, e que com essa despolitização afasta-se cada vez mais os sujeitos das políticas para a construção, o estabelecimento, o modo como ela é pensada, e como essa separação, ela também tende a prejudicar, né, na medida em que os sujeitos que de fato estão ali vivenciando a política educacional são sujeitos que muitas vezes são afastados da discussão, da reflexão, né, para a construção dessa política. E aí a gente inicia, né, então, no capítulo e trago aqui para discussão a análise, né, de quais são os entraves na participação social nessas 3 políticas elencadas. Então, em relação à reforma do ensino médio, ela foi proposta inicialmente, né, pela MP 746 de 2016 e depois ela foi reafirmada, né, na Lei Federal 13.415 de 2017. Aqui é bem importante a gente poder falar um pouquinho do contexto sócio-histórico, né, vivenciado no Brasil neste período, que foi, então, um contexto de instabilidade política, um ano em que ocorreu o impeachment, né, da presidenta Dilma. E aí, em menos de um mês após a posse definitiva como presidente da República, Michel Temer, então, assumiu essa medida provisória, estabelecendo a reforma do ensino médio. Isso, então, em 2016, e logo no iníciozinho de 2017 já foi conseguido a aprovação, né, da lei federal, também reafirmando, né, transformando o MP em lei. E aí também é importante a gente trazer o quanto essa legislação ela vai alterar algumas questões estabelecidas lá na LDB, né? Então, numa lei que também é estrutural para a política educacional brasileira.
Nesse contexto, pensando nos motivos para a reforma e também na ideia de que foi efetivado inicialmente através de uma medida provisória, ou seja, um instrumento em caráter de urgência, né? O Ministério da Educação buscou justificar os motivos, né, para essa medida. Então, os principais argumentos apresentados pelo MEC foram alguns, né, variados, aqui a gente traz alguns. O índice de desenvolvimento da educação básica, então o IDEB, que estaria estagnado, a urgência de melhorar o desempenho dos estudantes no PISA, e aí a gente vai ver a questão, né, da avaliação em larga escala sendo considerada para esse processo, o baixo número de estudantes matriculados na educação profissional. Aqui vem também, né, em discussão a questão do capitalismo, a questão da importância de ter mão de obra profissional para dar conta da engrenagem, né, capitalista, o baixo índice de concluintes do ensino médio que ingressam no ensino superior, o que justificaria a profissionalização já no ensino médio, então retomando também essa discussão da importância da mão de obra qualificada, né, o currículo engessado, a sobrecarga de disciplinas, entre outros. Todavia, a Silva nos assinala que os motivos apresentados pelo MEC, eles são importantes, mas não correspondem aos problemas mais graves enfrentados, né, por essa etapa da educação básica. Então, Leão retorna também dizendo que essas justificativas são fracas, que são enganosas, que não correspondem à crise real do ensino médio, e aí nos apresenta outros problemas que vê como principais, né, primordiais para se pensar em relação ao ensino médio. Seriam eles, segundo Leão, financiamento insuficiente, a desvalorização dos professores, o socateamento das escolas, a falta de identidade, o baixo rendimento escolar. Problemas estes, então, que não seriam sanados com a reforma do ensino médio, né? O que deslegitima, de certa forma, né, esse processo de reforma, inicialmente através de uma MP, depois de uma legislação, de uma lei, né, federal, que não dialoga com os sujeitos escolares. Então, essa urgência da reforma do ensino médio continua Leão, né, nos trazendo, né, para a discussão, que não tem a ver com urgência social, mas que serve sim como um pretexto para a interdição do debate, para que os outros não possam se manifestar. Deixei marcado essa frase, porque a gente vê, na medida em que a reforma não sana os problemas reais do ensino, né, do ensino médio, e é feito esse processo em caráter de urgência, não dá voz para as pessoas que estão ali, né, nas escolas, no contexto escolar, vivenciando as realidades, né, e aí que são colocados de fora da discussão sob esse pretexto dessa urgência, né. Então, na medida em que a reforma não ataca esses problemas que são históricos, ela perde a legitimidade, né, passa a ter uma pretensa urgência que não se justifica de fato, né, na concretude das mudanças do ensino médio. E aí também é importante a gente lembrar que em 2016 as escolas foram ocupadas, né, pelos alunos secundaristas, então adolescentes que foram contrários à medida e que se colocaram, né, num papel também de buscar esse protagonismo, de colocar que eles são, né, sujeitos das políticas educacionais e que queriam participar, querem ter espaço de participação para diálogo nesse contexto de formulação do ensino médio. Mas, mesmo com as críticas, mesmo com as ocupações, houve poucas modificações entre a versão que a gente tinha na medida provisória e a redação final da lei. Então, toda essa mobilização, embora muitíssimo importante, ela não foi olhada
pelo poder público, ela não foi olhada pelo governo, que preferiu, né, interditar o debate, como nos traz Leão, né, preferiu não, de certa forma, desqualificar a participação do outro, na medida em que não se considera a opinião das pessoas que, de fato, estão ali vivenciando no seu dia a dia a influência, né, dessas reformas. Então, falando um pouquinho da reforma, agora eu vou passar para a discussão da BNCC, que aí também é um outro processo, né, de constituição de uma política educacional que a gente discutiu ao longo do capítulo. A BNCC, ela tem uma diferença que ela não foi instituída, então, por um decreto ou por uma MP, né, mas que teve vários obstáculos para a participação social na elaboração do texto em relação a um processo abreviado de discussão com a sociedade, um processo muito superficial e onde muitas vezes não foi considerada a opinião, as opiniões diversas, né, que divergiam da ideia colocada pela BNCC. Os estudos de Aguiar e de Cássio nos trazem, né, de como a BNCC, então, foi instituída através de um processo verticalizado, pouco participativo, principalmente entre a segunda e a última versão do documento. E aí a gente tem também algumas notas, né, de associações de pesquisa, de ensino, e aí a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, a Associação Brasileira de Currículo, elas também vão questionar a metodologia de construção da BNCC, né, um modelo de currículo altamente prescritivo, e aí nos trazem 2 riscos para a padronização curricular em âmbito nacional, que é proposta através da BNCC. O primeiro risco, então, né, de acordo com a ANPED e com a Associação Brasileira de Currículo, é a fragilização da autonomia, da diversidade e da localidade em prol da centralização, né? Então, a gente vive em um país com dimensões continentais, né, com uma diversidade gigantesca e com muita desigualdade, e aí se pensa numa uniformização de um currículo que não vai dar conta de tudo isso, né? E o segundo risco apresentado é a criação de uma classe de planejadores de currículo, que de fora das escolas e de suas realidades, com uma única e hegemônica visão sobre conhecimentos válidos e necessidade de aprendizagem de conteúdos, legisla sobre o que se deve ou não fazer nas escolas com base no que crê ser importante conhecer. Então, aqui se perpassa uma precarização do trabalho docente, né? Se perpassa algo de quem está de fora poder dizer o que deve ser explicado, ensinado, dialogado no âmbito escolar, de uma forma que invalida, né, o conhecimento dos sujeitos escolares que estão ali, né, nas instituições, nos seus processos formativos. E aí, a terceira e última política educacional que a gente faz, o estudo nesse capítulo, e que para mim é uma discussão muito cara, por também estar, né, dentro do meu tema de pesquisa no mestrado, é a nova Política Nacional de Educação Especial, que aí sim ela se deu de fato, né, através de um decreto, o decreto número 10.502 de 2020, e é um decreto que institui uma política educacional com um nome bonito, né? Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. E uma política que ela foi essa questão de um nome que remete à questão da equidade, da inclusão, de um aprendizado horizontal e que vai acontecendo de forma continuada, né? Teve muito questão de propagandas também do governo, salientando o quanto ia ser bom, o quanto ia ser inclusiva, o quanto as famílias iam ter poder de decisão
sobre onde matricular os seus filhos, né, com deficiência, uma série de uma questão imagética que não acontecia na realidade, né, que não era a proposta colocada na letra da lei. E aí a gente também precisa avaliar que, como um decreto, né, ele foi estabelecido sem a necessária articulação com as instituições, com os trabalhadores, com os usuários das políticas educacionais inclusivas. E uma outra questão que me passou agora é que também gerou um certo atrito, uma certa divisão dentro do movimento representativo das pessoas com deficiência, porque para alguns grupos foi uma legislação, um decreto que trouxe benefícios, né? Alguns grupos foram favoráveis à constituição desse decreto, mas uma maioria, né, do movimento de pessoas com deficiência não. Para algumas questões, por exemplo, a deficiência auditiva teve os seus avanços, né, de certa forma, mas, de modo geral, trouxe muitos retrocessos. Então, nesse contexto, são necessárias duas reflexões complementares. A instituição de uma normativa legal sobre um objeto que é primordial para se pensar na política educacional, né, é uma importante temática de debate, porque esse instrumento ele é verticalizado, ele é um instrumento que não propõe o diálogo. E também aqui a gente tem um processo de retrocesso no desenvolvimento das políticas educacionais inclusivas, porque esse decreto abre margem, então, para a segregação de crianças e adolescentes com deficiência nos espaços educacionais, fomentando a construção e ampliação de classes e escolas especializadas, que a gente pensava que já vinha sendo superado, foi reforçado, né, nesse decreto do final do ano de 2020. Então, a gente fala de algo muito recente e que traz retrocessos para a política de educação inclusiva, pensando mesmo numa questão de sair do processo de inclusão para um processo de segregação. Esse decreto, então, ele segue uma lógica neoconservadora, tem sido apontado por especialistas como um retrocesso no campo da educação inclusiva. Segundo Mantoan, que é uma dessas especialistas que faz a crítica ao decreto, ele é absolutamente inconstitucional e contrário a todas as conquistas que estudantes da educação especial, seus familiares e as escolas inclusivas conquistaram até hoje. Qualquer forma de exclusão fere o direito à educação. Então, eu demarco essa última frase, né, de que qualquer forma de exclusão fere o direito à educação, para a gente pensar o direito da educação enquanto direito à educação enquanto um direito universal, enquanto um direito que deve ser garantido pelo poder público, e a gente tem que garantir, né, a inclusão das pessoas com deficiência nesse debate, nas escolas regulares, enfim. E aí aqui a gente vê o quanto foi reforçado a ideia dessa exclusão desse grupo populacional. E aí aqui a gente teve um movimento que demonstra, né, a força também da participação social, a força da resistência das pessoas ao que foi colocado de um modo unilateral, de um modo muito autoritário, né, sem a discussão, sem a participação social, sem esse debate que se faz necessário. E aqui, então, se houve uma busca pela revogação do decreto. Então, nesse contexto, né, o decreto 10.502, ele se encontra em análise pelo STF, que vai julgar, né, está julgando a inconstitucionalidade do mesmo e o possível retrocesso que ele representa para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Então, essa legislação, a gente conseguiu, né, o movimento das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, os especialistas da área, conseguiram trazer à tona um risco, né, da inconstitucionalidade que é representada pelo decreto, né, então ele está no momento em análise do STF, o que é bem importante para que a gente perceba
que algumas coisas a gente precisa resistir, precisa refletir, precisa movimentar, né, através do coletivo. Então, a questão de julgar a inconstitucionalidade, né, principalmente porque um decreto, enquanto um instrumento jurídico, ele não tem o poder de criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações que já estão postas, né, por outras legislações e convenções. E aí, esse decreto, ele foi considerado inconstitucional por infringir leis vigentes, né, da área das políticas inclusivas, da área dos direitos das pessoas com deficiência, né, infringe, então, entre essas leis, né, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um documento, né, que valida as ações de educação inclusiva e as ações de políticas direcionadas às pessoas com deficiência no Brasil e em muitos outros países, né, que são signatários a ela. Então, essa legislação, além dela ter sido construída dessa forma monocrática, sem o diálogo, sem a participação social, ela tem ainda uma questão a mais, que é ameaçar esses direitos que foram conquistados, né, ao longo de muitos anos pelas pessoas com deficiência, pelos seus movimentos representativos, e aí a gente vê o quanto a gente tem retrocessos em todos esses processos, né, em todas essas políticas, na medida em que se afasta da participação social, se afasta do diálogo, o quanto vão vindo com este afastamento, né, junto os processos que retrocedem, né, que trazem outros obstáculos, outros desafios a serem enfrentados por nós, trabalhadores das políticas públicas. Simone? Oi. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Tá bem. Então, aqui a gente trago rapidamente alguns entraves para a efetiva participação dos sujeitos na construção da política, a partir do que a gente identificou ao longo da pesquisa, que é o contexto sócio-histórico, as mudanças estruturais, os processos de desmonte da educação pública no Brasil, a cultura verticalizada, que ela vai desconsiderar os atores que mobilizam as políticas educacionais, desconsiderar a importância da democratização do processo na elaboração das políticas e desconsiderar as diferenças econômicas, sociais e culturais do país. Também a formação continuada não processual e a precarização do trabalho docente. O Maynardes, falando do processo de elaboração de uma política educacional, vai dizer que há uma variedade de intenções de disputas, né? Então, não é de um modo fácil, de um modo rápido, mas há toda uma arena de conflitos ali, né, que permeiam esse movimento político. Então, nesse sentido, ao delinear a conjuntura política desejada, é importante considerar que os elementos econômicos, sociais, ideológicos, culturais, eles sejam observados, né, que eles sejam considerados de fato ao se pensar uma política educacional. E aí, então, Maynardes considera, a partir dessa perspectiva, incoerente a política que se dê construída de uma forma linear, vertical, né, que não leva em conta o contexto da prática e os sujeitos que vivenciam essa prática escolar, né. Sendo assim, o contexto ideal da formulação das políticas, segundo os estudos de Boll, Maguire e Brown, é aquele que transcende os espaços tradicionais de elaboração e que possibilita aos sujeitos conhecer e qualificar o processo de estruturação e o desfecho da política, né? Então, essa mobilização que ela é reflexiva vai potencializar a participação dos sujeitos e também o sentimento de pertencimento, né? O que é muito importante se falando em políticas públicas e também nas políticas educacionais. Rapidamente, então, alguns aspectos para concluir essa discussão. Então, a gente buscou refletir, né, sobre os entraves gerados pelo formato como foram construídas a reforma do ensino médio, a BNCC e a PNE, para pensar como o caráter não dialógico, o caráter antidemocrático, também gera esse entrave, né, e não considera a efetiva participação dos professores, dos estudantes, da sociedade em geral, de toda a comunidade escolar.
E então, nesse contexto, eles produzem retrocesso no ambiente escolar, seja por atribuírem aos professores e estudantes o papel de mero destinatários da política, então não são vistos como um sujeito da política, mas sim meros destinatários. A política não é feita com eles, mas sim para eles, da forma que outras pessoas entendem que convém, e também por negarem direitos historicamente conquistados, como é o caso da educação voltada, então, às pessoas com deficiência. Elas são políticas que dialogam mais com os interesses do capital, com o mundo empresarial, com a ideia de neoliberalismo, de neoconservadorismo, do que propriamente com sujeitos escolares, né, da escola pública brasileira. Além disso, ao representar retrocessos, sejam eles sociais, políticos e educacionais, essas políticas atuam como entraves, né, à horizontalidade, à democracia, à participação social. E reconhecer tais entraves, então, é uma tarefa necessária para o fortalecimento dos processos de resistência, né, de modo que a gente possa garantir a participação, a reflexão crítica de todos esses atores envolvidos no cotidiano da escola. Eu acho que isso também fala desse movimento que a gente faz aqui, né, de poder trazer para debate questões importantes, para dialogar, para refletir sobre elas e para pensar na questão dos nossos contextos de trabalho também, a partir do que a gente dialoga e do que a gente reflete aqui. Finalizando, então, né, com a ideia de uma reflexão como estratégia de resistência, trago essa ideia compartilhada conosco por Paulo Freire, que ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. Então, aqui o texto base, né, o capítulo 12 do livro em estudo na disciplina e as referências que a gente utilizou. Muito obrigada. Muito bem, Simone. Vamos passar, então, de imediato para o professor Márcio Trevisol, fazer a sua fala. Bom, então, boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar nesse espaço tão qualificado, né, de discussão e debate, onde a gente tem a oportunidade de pensar as políticas educacionais, mas também propor políticas educacionais. Né? Esse espaço que é um espaço importante, né, porque é um espaço de voz e um espaço para ser ouvido. E, deste modo, agradecer muitíssimo ao professor Altair, né, pelo convite em fazer parte desta noite, né? Agradecer também ao Diego, que hoje conduz, mas que também é um grande parceiro, um grande companheiro de escrita e de pesquisa. Inclusive, o texto que vou apresentar hoje é decorrente de um dos nossos estudos, né, Diego? Que produzimos ao longo do ano de 2021, né, junto com o GEPS. Né? Então, o professor Altair, juntamente com todo a organização do GEPS, nos presenteou, né, estudando a obra do Boll, sobretudo, né, o ciclo de políticas e da atuação, né, a ciclo de atuação, e nos permitiu refletir um pouco sobre essas políticas, né, sobre as questões que envolvem a educação superior. E é nesse sentido e é com esse eixo que eu vou trazer a minha apresentação aqui para vocês. Então, como vinha já falando, essa é uma pesquisa, então, que foi produzida por mim, né, e também juntamente com o Diego e com o professor Marlon, né, o Marlon, ele é um doutorando aqui do PPGE, da UNOESC, e ele compôs aí no ano de 2021, juntamente conosco, as leituras e a participação no GEPS. E desse modo, eu gostaria de dizer duas coisas já iniciais. A primeira é que eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente conversar, que são mais para, talvez, entusiasmar uma discussão do que propriamente dar uma resposta. E a segunda é dizer que, durante esse ano 2021, com as leituras propostas, nos surgiu essa dúvida de como, e essa angústia, e essa perspectiva, de como que a gente pudesse estudar todos os elementos do gerencialismo e da performatividade que acabavam, né, sendo visíveis na educação superior.
Mas a minha fala ela não vai ficar só na educação superior, eu pretendo dar uma abrangência para também capturar as outras dimensões da educação. Pois bem, então, pensando dessa maneira e tomando já a brilhante fala, potente e extremamente, né, pertinente para o momento atual, trazida pela Simone, dizer que quando a gente trata sobre políticas educacionais, a gente está tratando sobre interesses, a gente está tratando sobre grupos. E quando a gente olha o cenário, a gente observa e fala sobre neoliberalismo, no final das contas, estamos falando de quais grupos terão acesso a dinheiro, terão acesso aos recursos públicos de financiamento. Então, quando a gente fala de neoliberalismo e das políticas, a gente está falando e dizendo, olha, quem vai ter acesso a esse montante de recursos, que não é pouco, e vai utilizá-los, segundo certos interesses, certas compreensões, que sejam elas ainda ideológicas, mas, obviamente, com interesses. E não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro, é muito recurso advindo de uma sociedade produtiva e que esses grupos terão acesso. Então, quando a gente pensa, né, numa política neoliberal, a gente está pensando também quais grupos vão se apossar desse Estado. Então, por que esse Estado, né? Por que essa compreensão política que é o neoconservadorismo? Por que ela quer desregular alguns processos? Por que ela investe numa perspectiva público-privado? Né? Por que ela toma como pressuposto de que a escola pública ela é ineficaz, ineficiente, e por isso torná-la eficaz e eficiente tem que fazer reformas? No final das contas, é para dizer e traduzir os objetivos desses grupos que estão no poder. E no nosso momento atual, isso nos parece muito claro, porque as tomadas de decisões sempre favorecem esses grupos que têm, de fato, um alinhamento às compreensões empresariais, aos interesses de ordem de classe e assim por diante. Então, tomando esse contexto que eu tentei traçar aqui para vocês, o nosso título, que é também o título do capítulo do livro, né, e é o capítulo 11, trata sobre a racionalidade neoliberal em ataque às políticas públicas educacionais. Então, aqui nós temos duas categorias importantes que nós buscamos discutir ao longo do texto. A primeira é discutir a racionalidade neoliberal. E essa racionalidade neoliberal é para entender de que ela não está só no campo econômico ou no campo político, mas se torna um ato de governo dos homens, ou melhor dizendo, ele passa a ser a própria, um valor, passa a ser um ethos introjetados dos indivíduos que absorvem essa lógica, comportam-se de tal maneira e passam a organizar as instituições e a própria vida. Nesse sentido, um princípio básico para a racionalidade neoliberal é a ideia de competitividade, né? A ideia de eficiência primordial. Só que isso ataca as políticas educacionais. Agora, a pergunta é que tipo de políticas educacionais ela ataca? Porque na medida que ela ataca algumas políticas educacionais, ela favorece a consolidação de outras políticas educacionais e, portanto, de um outro viés. Ela ataca exatamente aquelas políticas educacionais que têm uma vocação de atender aquilo que é público, aquilo que é um bem público desinteressado e como um ato coletivo. Então, ele acaba atacando tudo aquilo que se refere à escola, por exemplo, pública, trazendo elementos que são ou avesso à escola ou trazendo elementos para essas políticas próprias desses grupos empresariais. Então, quando a gente olha também o que a Simone coloca sobre governar por decreto, e mais do que isso, a implementação da BNCC, ela tem exatamente essa vocação. Então, na medida em que ela tem essa vocação de trazer essa perspectiva empresarial, tecnológica, ela acaba diminuindo as políticas que nós tínhamos, ou políticas que envolviam os atores sociais. Talvez um exemplo que eu possa dar dessas duas categorias sejam as duas DCNs de formação de professores. Então, se a gente pega a DCN 2015 e a DCN 2019, nós vamos ver duas coisas.
presentes que diferenciam essas duas DCNs. A de 2015, você tem a participação das entidades educacionais, você vai ter a participação da sociedade civil, e você vai ter uma formação inicial dos professores vinculadas a uma compreensão crítica, né, dizemos assim, da educação. Na de 2019, você, primeiro, não tem a participação das entidades educacionais, praticamente elas não são ouvidas, e, em segundo momento, ela é toda formalizada a partir da ideia das competências, e as competências ligadas à BNCC, e, por decorrência, uma ideia de formação de professores, né, que passa a entender o processo educacional como um ato simplesmente preparativo para o campo de trabalho. Marcelo, então, oi. Desculpa, não está passando os slides. Ah, tá, desculpe, então, eu tô ainda terminando aqui meu título, professor, mas eu vou seguir, então. Então, aí, esse campo acaba levando ao conceito, né, da cultura do gerencialismo, então, uma prática gerencial aos sujeitos, né, similares a essas práticas empresariais, e uma ideia de performatividade, a ideia da responsabilização do indivíduo, do sujeito, sobretudo na educação. E aí temos, então, trazendo aqui a proposta da nossa discussão, uma tese, né? Então, a tese nossa primeira é que o neoliberalismo, ele deixa de ser apenas uma ideologia ou uma política econômica e passa a ser uma racionalidade que começa a estruturar as instituições e formar as subjetividades de indivíduos a partir de valores como competitividade, eficiência e concorrência. Então, eles são introjetados nas instituições e no próprio indivíduo. Tá? Então, quando a gente tem a ideia de competitividade introjetada dentro das instituições, escolares, educacionais ou não, você passa a buscar modelos que sejam mais efetivos. E, do ponto de vista de mercado, o mais efetivo é aquilo que é mais produtivo, não essencialmente aquilo que é mais formativo. Então, nós temos um caminho para o enxugamento e a tentativa de deixar somente aquilo que é agradável e de interesse, aquilo que deve ser de geração de PIB, de lucro. Né? Que, como é conhecimento de todos, talvez a Marta Nussbaum seja que melhor explique os problemas de uma educação marcada pela busca do aumento do PIB e de uma educação para o lucro. Ela cerceia uma formação para a democracia, ela acaba inibindo uma formação para a convivência ética e social entre os indivíduos. Então, a competitividade traz, dentre os vários elementos, um primeiro que é esse. Qual que é o nosso problema investigativo que nós identificamos? Como a cultura do gerencialismo e da performatividade, próprio das políticas neoliberais, tem se incorporado na educação e quais seus efeitos. Veja que o nosso estudo, para quem já teve acesso, ele tem um tom ensaístico. Então, a nossa intenção é dizer como isso se torna uma cultura, um hábito introjetado, reproduzido, partilhado entre os indivíduos e quais são os efeitos para essas instituições. E, por fim, o nosso objetivo é analisar como o gerencialismo e a performatividade na educação se tornam uma cultura incorporada, partilhada e vivenciada que tomam como pressuposto básico a busca pela eficiência e a competitividade definida pelos ditames da agenda neoliberal. Então, vejam, a agenda neoliberal, né, marcada esses conceitos, né, essas pautas a partir dos organismos nacionais e internacionais, elas têm definido quais são os caminhos que devem ser tomados para a educação. Então, nós temos como base epistemológica de discussão o Ball, Maynardes, o Dardot e o Laval e o próprio Lyotard. E para entender isso, eu busquei fazer uma pequena construção do processo de como se consolida o neoliberalismo a partir do liberalismo clássico. E tomei aqui como ponto de partida o próprio Adam Smith. Né? Então, o liberalismo clássico, né, fundado na Idade Moderna, ele parte de ideais de classe e de classe burguesa, que tem como pressuposto a defesa de dois princípios básicos, né? A propriedade privada e a liberdade.
e eles entendem que a liberdade e a propriedade privada só são garantidos e conquistados com a diminuição do poder, ou melhor, da concentração do poder, que eles delegam isso como um problema, porque entendem que a concentração do poder está nas mãos do Estado. Então, começa a primeira linha de defesa de que o Estado deve interferir minimamente nas condições de vida e nas condições sociais. Portanto, a ideia do enxugamento do Estado, porque o Estado intervindo menos nas atividades da sociedade, sejam elas econômicas ou também morais, tornaria essa sociedade mais eficiente, mais livre e mais justa. Vejam aonde que está o fundamento do início do liberalismo. E aí tem 3 núcleos básicos desse liberalismo nascente, e que são como contos de sereia, né? Eles vão ter um liberalismo moral, que que defende, né, as liberdades individuais, tolerância, reconhecimento, proteção dos sujeitos frente ao Estado, maximização da felicidade e do bem-estar, que é uma questão, inclusive, interessante, porque o próprio liberalismo que defende, na sua base, esses compromissos éticos e morais, na contemporaneidade, ele consegue se aliar e fazer consegue, de fato, né, fazer um alinhamento, né, acaba se juntando a movimentos de ultradireita, e que são avessos exatamente esses princípios, e se junta exatamente porque entende que é a maneira de chegar e permanecer no poder e fazer valer seus interesses. Então, é até uma própria condição que traz os princípios primeiros desse liberalismo. O segundo é político, né? Então, a ideia da representatividade política, a defesa da democracia, né? E a legitimação do poder a partir do consenso racional entre os indivíduos. E, claro, uma defesa nesse tripé do econômico, né? A ideia da propriedade privada como sendo um elemento central, diminuição desse Estado na vida, reformulação do trabalho e desenvolvimento do comércio. Aqui eu queria chamar a atenção para entender um ponto. Eles trazem como mantra a mão invisível do mercado como sendo capaz de regular todas as atividades sociais e dar o melhor encaminhamento para a vida. Qual que é o problema desse mantra, desse pensamento? Que parece que a mão invisível do Estado é como a mão de Deus, que ninguém vê, mas tudo ela regula, como se ela tivesse a supremacia da verdade e da justiça. Obviamente que, como consequência, isso não se confirma, mas a aparente ideia de que o mercado ele é capaz de regular todas as atividades, tratá-lo, né, a sociedade de uma maneira justa, que gere menos desigualdade social e assim por diante. Agora vejam que esse liberalismo, ele vai encontrar, esse liberalismo clássico, ele vai encontrar dificuldades, sobretudo a partir de 1930. Então, ele já demonstra sua falência com a crise da Bolsa de Valores, o que leva a uma reformulação mundial dessas políticas. O mais conhecido é Kennedy, né, o keynesianismo americano, em que você tem uma volta da presença do Estado. Então, ali fica evidente que a maximização dos princípios liberais não consegue assegurar vida ou qualidade de vida aos indivíduos, aos sujeitos, fornecendo questões básicas, educação, saúde, moradia, assim por diante. Então, nesse momento, você tem o estado de bem-estar social, que é esse conceito de um Estado que se volta à sociedade e que assume garantias sociais. A garantias como a educação, como o emprego, a geração de obras públicas, controles das atividades econômicas, uma volta à regulação. Eu estou trazendo isso porque, vejam bem, essa ideia ela vai ser modificada drasticamente a partir de 1970, quando novamente as políticas liberais, agora conhecidas como neoliberalismo, novamente ganham força. E quando elas ganham força, sobretudo com a Escola de Chicago, elas passam a reformular todas as políticas do Estado, desregular as políticas do Estado e, portanto, conduzir uma nova maneira de organização daquela sociedade. Então, aqueles princípios como livre iniciativa, privatização estatal, livre circulação de capital, defesa do Estado mínimo,
implementação de uma ideologia de eficiência e concorrência, elas voltam com força. E por que o próprio o Friedman está dizendo isso no livro Capitalismo e Liberdade? Nesse livro, inclusive, é que ele dá o fundamento moral para o neoliberalismo, para o liberalismo. Veja qual que é a defesa moral para tudo isso, para essas reformas do Estado. Ele está dizendo que somente com a liberdade de mercado que a gente consegue liberdade política. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo, ó, qualquer outro lugar do mundo onde há uma concentração de poder no Estado, aonde você tem, por exemplo, nós estamos vivenciando aí a Guerra Fria, enfim, o mundo bipolarizado, então ele está olhando para os países de ordem socialista e comunista, dizendo, olha, aonde há essas políticas, não há liberdade das pessoas. Então, para que haja liberdade política, precisa haver liberdade de mercado. Olha, ele está tomando uma posição ética e moral de defesa que se dá a partir da liberdade econômica para os indivíduos. E aí ele defende essa liberdade total porque isso gera competitividade e, portanto, gera maior qualidade. Então, aquela defesa dos vouchers, né, a teoria dos vouchers para a escola, etc., educação, já são salientados nesse livro pelo Friedman. Porque ele vai dizer, olha, quanto mais abertura nós tivermos para a educação, mais desregulada seja a educação, com mais oportunidades dos pais escolherem qual escola matricular os seus filhos, visto que vão ganhar um voucher, maior vai ser a competitividade e, portanto, maior vai ser a concorrência e a possibilidade dessas escolas melhorarem a sua educação para atrair esses clientes, para atrair essas famílias, para atender os anseios dessa família. Então, ele passa a ligar, do ponto de vista moral, a ideia de liberdade política, que somente a liberdade política é possível com a liberdade econômica, e no segundo ponto, na educação, dizendo, olha, toda a regulação da educação, né, permite que as escolas façam uma competição entre elas e melhorem sua qualidade. Para isso, precisa regular. Para isso, não deve ter direitos consagrados, não devem existir sindicatos e assim por diante. Eu vou dar uma sequência aqui, pela questão do tempo. Então, aqui eu tentei esmiuçar nesse slide essa compreensão aqui do liberalismo, neoliberalismo se inicia em 1970. Agora, vejam bem, que o neoliberalismo como razão de mundo, ele se inicia, e os autores Dardot e Laval vão apontar em 2008. Então, Dardot e Laval vão dizer, bom, a crise de 2008 deveria dizer que o modelo neoliberal é fracassado e falido. Mas, ao contrário, isso se apresentou como uma oportunidade inesperada às classes burguesas, eu vou usar esse termo, ou dominantes, que passaram a usar dessa crise para favorecer a incorporação de um tipo de neoliberalismo que agora se traduz pela incorporação desses valores neoliberais, que se dá lá a partir do Foucault, da biopolítica e assim por diante, que é incorporar, né, o indivíduo, inculcar esses valores de se tornar competitivo. E o único responsável por si, a empresa, o eu-empresa, ou neo-sujeito, como eles chamam. Né? Então, essa nova etapa do capitalismo traz como princípio básico o conceito universal de concorrência. E é exatamente a partir desse conceito universal da concorrência que começa a estruturar e se modificar as políticas educacionais. Aqui eu vou dar uma sequência nos meus slides, para a gente tomar mais ou menos, né, como base o nosso tempo, vão trazer então essas mudanças. E essas mudanças desse eu empresa, né, dessa racionalidade neoliberal, forma e fabrica o sujeito neoliberal. E aqui eu queria trazer 2 pontos para a formação do sujeito neoliberal. O primeiro, que é a formação do sujeito neoliberal, ele deve ainda ser um sujeito apto para atuar no mercado produtivo por meio da mão de obra. Então, é preciso formar indivíduos para os pós de trabalho. Mão de obra, de fato, né? Nas profissões consideradas do futuro. Tanto é que existem vários documentos que pontuam quais são as habilidades e competências necessárias às gerações para aqui 10, 15, 30 anos. Tá? Então, quais são as profissões do futuro e como que o sistema educativo deve formar esses indivíduos para tal. O segundo ponto é também formar
um ethos. Então, não só para a mão de obra, mas formar para a aceitação e o comportamento a partir dos conceitos de competitividade, de flexibilidade, de adaptabilidade, que devem ser constantes. Então, é um princípio educativo para o espírito do sujeito. É um ato de governabilidade. E esse sujeito neoliberal precisa ser, então, na sociedade contemporânea, hipermoderno, impreciso, flexível, precário, fluido, sem gravidade. Tanto é que nada que seja sólido é considerado prudente ou considerado como algo essencial. Geralmente é tratado como um peso, como algo que inviabiliza os processos. Precisa ter práticas institucionais e discursivas próprias do século XX, aqui seria do século XXI, né? Que seja a incorporação da constante mudança, da constante aperfeiçoamento, de um constante adaptar-se. E, por fim, ser um sujeito competitivo, inteiramente imerso na competitividade mundial, que é exatamente contrário ao conceito de solidariedade ou de justiça social partilhada. E aí chegamos à ideia de cultura do gerencialismo e da performatividade na educação. E aqui eu gostaria de trazer alguns conceitos importantes. Quando nós definimos cultura, nós pensamos muito nesse termo, eu, Diego e Marlon, porque quando nós entendemos cultura, entendemos como um hábito, como um costume, não como algo produzido de uma maneira criativa, mas como algo mesmo de hábito, de tradição, incorporada e reproduzida. Então, como que essa cultura do gerencialismo e da performatividade, própria dessa racionalidade neoliberal, passa a ser reproduzida, incorporada, se torna uma tradição na educação. No Brasil se iniciam essas modificações a partir de 1990, com as reformas do Estado brasileiro, sobretudo com o Fernando Collor de Mello, que vai implementar as políticas neoliberais e que vão para todas as instituições, incluindo a educação. E nos anos 2000, como Neves nos coloca, se consolida essa lógica neoliberal por duas teorias. De um lado, o capital humano, defendido pela OCDE, por exemplo, que nos diz que quanto mais tempo se estuda, mais produtivo e lucrativo é esse indivíduo. Então, a relação que eles fazem com a educação é educação e produção desse indivíduo. E teoria das competências. Né? Teoria das competências do Perrenu, que vão ser afirmadas nos documentos, sobretudo no documento final dos anos 2000, né? Os saberes necessários para a educação do futuro, e que traz exatamente essa ideia de que as competências têm que ser alinhadas àquilo que é prático. E prático, nesse sentido, é entendido como aquilo que é vivenciado no campo produtivo do trabalho. Ou melhor, nem do trabalho, do emprego. Né? E aí nós temos, então, a cultura do gerencialismo, que Parênteses nos define como os conceitos, né, de gerencialismo, que se fundamentam no racionalismo, na produtividade, nos princípios do mercado, influenciando as relações público-privados e as formas de Estado que passa a ser mais regulador. Ora, do ponto de vista do Estado, das políticas, esse Estado passa a regular, gerenciar as instituições a partir de avaliações de larga escala, que correspondem se elas são mais ou menos eficientes. No final das contas, para ser também bem rápido, é dizer assim que se nega todo o contexto daquela escola, as características e perfis daqueles alunos, dos professores, assim por diante, porque passa simplesmente a definir a qualidade da educação e daquela escola, dos seus professores, pelo resultado que elas apresentam, por exemplo, em provas. O que é reduzir toda a dinâmica e a complexidade da educação e do ato formativo. E aí vem o conceito de performatividade, que é exatamente responsabilizar
ou o professor, no caso, o indivíduo, ou o aluno, ou a comunidade, ou a própria escola, mas sempre responsabilizando o indivíduo pelo seu sucesso ou fracasso. Então, isso se dá tanto no campo do emprego formal e assim por diante, quanto na própria estrutura educacional. Então, vejam, né, a performatividade é um fenômeno atrelado aos modos de gestão gerencialistas, tendo como características principais o controle, a regulação mensurados pelo desempenho profissional, individual ou em grupo. E isso é uma cultura já introjetada, ela é uma cultura partilhada, ela é um hábito, ela é um costume. Basta dizer na nossa condição de pesquisadores, professores, estudantes, quanto é valioso o Lattes e quanto que o Lattes, enquanto sistema produtivo, nos diz quem nós somos. No final das contas, não é todas as atividades que são desempenhadas por um professor na sua instituição, em sua relação com a comunidade, mas, de certo modo, aquilo que ele apresenta de produtividade e nos relatórios que ele vai preenchendo ao longo dos anos. Bom, dando sequência, eu queria dizer aqui para vocês, nesse slide, e de forma bastante pontual, que o Ball, ele vai fazer uma distinção, e eu acho que a distinção é importante entre uma gestão que ele defende como bem-estar social, então anterior a esse novo gerencialismo, e como de fato se faz educação nesse gerencialismo atual. Então vejam, o Ball está dizendo nas políticas que antes dessa condição da performatividade, da racionalidade neoliberal, você tem uma organização que respeita, que envolve, que partilha as decisões e a construção das políticas públicas com os atores envolvidos, todos, né? Aqui professores, comunidade, pais, alunos e assim por diante. Então, veja, é um regime de controle interno, não externo, habilidades profissionais dos indivíduos que trabalham nestes locais, os atores educacionais participam dos debates, compromissos ideológicos com igualdade de oportunidades, valorização de todas as crianças, escola não seletiva, garantias do multiculturalismo, gestão colegiada, partilhada, desenvolvimento de cidadãos críticos, participação democrática em todo o processo educacional. Agora, no gerencialismo, como que nós temos as estruturas educacionais? Elas são definidas por um controle burocrático, repressivo e baseado em resultados mensuráveis. Competitividade como elemento de qualificação dos atores educacionais e instituições. Vejam bem, eu participo da avaliação, me convidaram a fazer parte da avaliação das estrelas do Estadão. E tem instituição que se baseia a sua qualidade a partir das estrelas conferidas pelo Estadão. Se isso não é o melhor exemplo do que é o elemento de competitividade como algo que define a qualidade, não sei qual outro exemplo mais claro para dizer que uma instituição externa, que tem pouca ou nenhuma relação histórica com a educação, pouco ou nada conhecimento de educação, confere estrelas, que são utilizadas, inclusive, em instituições de ensino superior como marketing, para dizer que 5 estrelas diz que o curso é de qualidade. Quando você pega para avaliar esses cursos, não passam de meia dúzia de páginas escritas pelos coordenadores dos cursos. Enfim, objetivos que são externos às instituições, né, colocados, fim do profissionalismo e do pertencimento desses educadores nas decisões políticas, decisões orientadas a partir da performance, os estudantes passam a ser clientes, custo da competitividade, marginalização dos sindicatos, ênfase no sucesso individual, técnicas de gerencialismo e, por fim, controle de qualidades que se dão a partir de auditorias. Então, assim, para já encaminhando ao final, eu gostaria somente de colocar alguns pontos aqui que concluímos a partir do nosso estudo, da cultura do gerencialismo e da performatividade da educação. Governos imprimem a retração dos investimentos públicos, diminuição do investimento público ou
Quando há o investimento maciço de recursos públicos, eles são direcionados para algumas instituições privadas que fazem convênios com essas com instituições públicas para gerir esses recursos. Mercantilização do conhecimento, reformas educacionais que valorizam a pedagogia das competências, alinhadas a uma perspectiva de desenvolvimento global para a geração de riqueza, flexibilização e precarização da condição de trabalho. Então, nós vemos gradativamente a diminuição do professor como tempo integral, mas aquilo que alguns chamam de uberização do professor, diminuição do valor, inclusive da hora-aula, dificuldades de busca de formações consistentes, continuadas, mas gradativamente a consolidação de cursos pequenos, rápidos e flexíveis, privatização, sucateamento e empresariamento da educação. E uma citação aqui de Favre e o Beck, né, que é flexibilização dos contratos de trabalho e degradação do trabalho, que leva ao medo, instabilidade e responsabilização do próprio professor. Responsabilização pessoal e necessidade de prestar conta dos resultados obtidos. Ranqueamento dos resultados e comparação entre instituições. E, claro, sem dúvida nenhuma, a ideia de uma gestão empresarial na educação, estabelecimento de iniciativas público-privadas que garantem e que dizem que a educação ela deve ser consolidada a partir de planilhas financeiras. Não é o ensino, não é a aprendizagem que define os processos pedagógicos, mas passa a ser a sustentabilidade econômica. E quando não há estabilidade econômica, mesmo que sejam áreas, formações essenciais para a vida e democracia, elas são ceifadas, retiradas, cortadas, eliminadas. Aqui temos algumas referências, eu acho que depois a gente também pode conversar um pouco mais. Agradeço muito esse espaço, né? E fico à disposição aí para o debate, tirar as dúvidas assim por diante. Muito obrigado. Quantas contribuições essas duas falas, hein? Eu gostaria de parabenizar tanto a Simone, né, quanto o Márcio pelas excelentes apresentações. As duas falas, elas são de extrema importância, né, ou extremamente potentes para compreender o atual processo, né, de empresariamento da educação e as suas consequências, né, tanto em relação à educação superior, como também em relação à educação básica. Eu, antes de passar aqui para as questões, né, tem algumas questões no chat, eu gostaria de fazer uma breve reflexão também em relação a essa influência da racionalidade neoliberal na educação. Então, como foi discutido, apresentado ali pelo texto, né, que nós construímos em parceria com o Márcio Colar, o neoliberalismo, acho que isso tem que estar muito presente, como o próprio Márcio colocou, né, é a tese. O neoliberalismo, ele, antes de ser uma ideologia, antes de ser um modelo, né, uma política econômica, o neoliberalismo tem que ser entendido como uma racionalidade. E o que é pensar o neoliberalismo como uma racionalidade? Né? É pensar que há uma estrutura, né, há mecanismos que trabalham, né, de forma dialética para construir o quê? Uma subjetividade. Essa subjetividade, ela é uma subjetividade pautada na concorrência e também, né, pautada na produtividade, como foi muito bem apresentado pelo Márcio. Então, essa racionalidade neoliberal, ela aposta, ela trabalha com a formação de um novo sujeito. E aí, qual que é esse sujeito? Que sujeito é esse, né, que o neoliberalismo quer construir? Que também foi apresentado. Esse sujeito ele tem um nome. É o sujeito empreendedor. Né? E hoje você vê muito falar empreendedorismo aqui, empreendedorismo lá. Precisamos formar pessoas empreendedoras. Como se para você ser um empreendedor, não fosse preciso pensar, refletir
ser sujeito crítico sobre, né? Então, o que acontece? Esse empreendedor, na nossa sociedade atual, ele é o único ser social possível, né? O sujeito competitivo, o sujeito gestor de si mesmo, aquele sujeito que é educado pelas leis do mercado, né? É o que é importante, então, dentro dessa lógica capitalista, que daí acaba tirando, como foi discutido antes, acaba tirando a responsabilidade do Estado e joga toda a responsabilidade sobre o sujeito, né? E aí não importa mais, né, se é um grande capitalista, se é um trabalhador assalariado ou se é o professor, todos devem ser educados, né, para serem empreendedores. Essa é uma das tendências. O empreendedorismo se tornou sinônimo de modernidade e progresso. E aí, essa racionalidade, ela acaba, então, tomando de assalto o quê? Né? As políticas educacionais, o trabalho e a formação de professores, o currículo, né, como fomos discutindo, a administração escolar, a produção de conhecimento, e aí trabalha com a produção de conhecimento, o conhecimento válido é aquele que é útil economicamente, tá? Então, aí a formação humana não é útil. Por quê? Porque eles trabalham com o conhecimento matéria-prima, é aquilo que é conhecimento que é valorizado, é o conhecimento voltado estritamente para o lucro, né? E aí o neoliberalismo, a partir da formação de uma nova subjetividade, então, ele se alastra como se fosse um vírus, né? Para todo o campo da educação, atingindo quem? Atingindo professores, gestores, né? E todas as instâncias que envolvem o campo da educação. E aí nós temos, conforme o Márcio muito bem colocou, no campo da educação superior, essas reformas empresariais, elas têm estimulado a formação de um pesquisador, formação de um professor, de um pesquisador, que é altamente competitivo e altamente produtivo. Né? E se ele não for produtivo, como tem a frase do Paul, seja produtivo, desapareça. Não tem espaço. Tá? E a qualidade, o campo desse profissional, ele passa, a qualidade, como é que pode dizer, a valorização desse profissional, ela passa a estar atrelada a números. Simplesmente a números. Como o Márcio falou, ao látis. Né? Látis mamordes, então siga em frente. Né? E aí, isso tem, de certo modo, impactado diretamente na vida profissional e também na vida pessoal dos professores. Tá? Então, assim, nós muitas vezes, acho que nós estamos esquecendo, né, enquanto pesquisadores, de se perguntar sobre a nossa própria existência e também esquecemos da finitude, né, da nossa finitude, né, muitas vezes envolvidos em produção. E em relação aqui, gostaria de destacar, tanto na educação básica, também principalmente, agora lendo algumas questões envolvendo a educação básica, né? Nós estamos produzindo também um artigo em parceria com o Altair e com o Márcio, em relação às interferências da OCDE sobre a educação básica. E o que dá para perceber é o seguinte, que aquela premissa de que a educação não é gasto, mas investimento, que é muitas vezes, ou na maioria das vezes, defendida, né, pelos defensores da educação pública, ou também aqueles que defendem, né, o direito à educação, ela tem sido, de certo modo, saqueada, utilizada, né, pelos organismos hegemônicos internacionais. Elas têm utilizado essa mesma lógica. É preciso investir em educação para que possa ocorrer um desenvolvimento, um progresso econômico, né? É preciso investir em competências, em habilidades para o mundo do trabalho, enfim, para dar conta desse processo de reestruturação produtiva. E aí, nós nos questionamos, mas qual é a finalidade disso?
Isso foi muito bem trabalhado pelos colegas, né? Qual é a finalidade disso? Será que é a mesma finalidade dos defensores do direito à educação? Né? O que os reformadores empresariais querem com a educação? Que tipo de sujeito você quer formar? Né? E aí eu vejo o seguinte, até pegando aqui a fala da Simone, né? Que é preciso, que há dois entraves, no caso, que acabam atrapalhando a efetiva participação dos sujeitos na construção de políticas, né? E que acabam prejudicando aí a resistência. E daí lá na página 192 e 193 do livro trabalha os dois entraves. Na página 192, o primeiro entrave é a forma autoritária como as políticas referenciadas anteriormente foram estabelecidas. Né? E o segundo entrave que eu gostaria de destacar você pode abordar a formação inicial e continuada dos professores. Para que esses profissionais se envolvam na elaboração das políticas, promovendo questionamentos, estabelecendo sua efetiva participação, precisa de uma formação capaz de desenvolver sujeitos reflexivos. E aí vem uma questão, tá? Eu finalizo e passo para os questionamentos. Será que nós, professores, ou será que os professores, os gestores, entendem qual é o papel da escola? Qual é o papel da educação pública, principalmente? Será que nós sabemos qual que é o real sentido da educação pública? Eu acho que é o seguinte, ou quais os desafios da educação pública é uma pergunta que nós temos que se fazer. Senão, nós temos essa tendência aí, né, de uma tendência de uma educação voltada estritamente para o lucro, e esquece de questões fundamentais que fazem parte da educação pública. Para que educação pública? Somente para o crescimento econômico? Ou nós temos que pensar uma formação integral do ser humano? Né? Uma formação que envolva outras dimensões. Enfim, para finalizar, então, o trabalho de hoje, gostaria de agradecer ao professor Altair pelo convite e agradecer também, né, a explanação da Simone e do Márcio, né, uma excelente exposição e também pelas reflexões, né, que foram suscitadas nessa noite. Com certeza vai fazer com que nós, né, todos nós, pensamos muito, né, e conforme também o professor Altair falou, né, quem não leu o livro, aí está uma excelente, né, excelente reflexão sobre o percurso e as trajetórias e os desafios, né, da educação no cenário neoliberal.